Oi gente, boa noite, mais uma vez estamos juntos no @restaurando mentes. Você que está chegando aí agora, compartilha essa live, tá? Vai no aviãozinho aí do lado, compartilha essa live, vai no coraçãozinho, vai clicando aí com o dedo até o Instagram entender que esse é um conteúdo relevante. Nesse momento vamos estar passando aqui algo muito importante a respeito de inteligência e sabedoria. É um tema inesgotável, é um tema que não tem como a gente falar que a gente sabe tudo. É um tema que vamos estudar ele a vida toda e vamos terminar os nossos dias sem ter certeza se sabemos o suficiente, que é sobre sabedoria. Hoje, mais do que nunca, é necessário que nós busquemos a sabedoria. Mas desde que o mundo houve o entendimento do homem a respeito das necessidades do outro, foi necessário que o homem desenvolvesse a sabedoria. E lá desde dos filósofos antigos, da Bíblia, Antigo Testamento, livros e mais livros foram escritos a respeito da sabedoria. E hoje nós estamos aqui para falar para vocês sobre sabedoria e sobre inteligência. Apesar dos nomes ser bem parecidos, né? Sim, quando a gente fala em sabedoria, geralmente entende-se que é uma pessoa inteligente. E quando se fala de inteligência, parece que estamos falando sobre pessoas sábias. Mas existe uma diferença. Só que os dois têm que andar junto. Sabedoria e inteligência têm que andar junto. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre a inteligência e a sabedoria. São sinônimos? Não. São a mesma coisa? Também não. Tem como sabedoria e inteligência? Não. Elas têm que andar juntas, de mãos. Porém, é diferente, tá? De vez você vai ver o outro lado, tem anotação aqui, caderno, anotações fáceis. Não tem aqui um aqui do lado, tem aqui o meu caderno. E o esforço é o mesmo, a ação é a mesma. Melhor conteúdo para vocês, tá bom? E vamos então à nossa live, né? Quem estiver chegando, compartilha essa livezinha do lado, tá? Do lado direito, parece uma de papel, um pequeno triângulo, compartilha a live. Curtir nesse coraçãozinho para entender que é um conteúdo relevante. Nós resolvemos fazer essa live hoje, no sábado, porque no sábado, geralmente as pessoas não tiram tempo para fazer live. Geralmente é um dia assim que poucas pessoas fazem live, porque a maioria das pessoas está descansando. Aí eu falei para minha esposa, vamos fazer no sábado, porque nós estamos começando esse trabalho. E aquela pessoa que estiver em casa e não tiver nada para fazer, ela vai acabar procurando alguma coisa. Então vamos fazer. De repente atinge alguém que está precisando. Então vamos falar sobre inteligência primeiro. Quem se considera uma pessoa inteligente, comenta aí, eu. Quem se considera inteligente, comenta aí, eu. Se tiver alguém que considera inteligente, eu quero dizer para você, em alguma coisa você é inteligente. Alguma coisa na sua vida que você se destaca. Então daí já dá para entender o que é inteligência. O que é inteligência? Inteligência é quando você sabe mais sobre um determinado assunto do que outro. Você é inteligente numa área e não sabe muita coisa de outra área, mas você é inteligente naquela área. A definição é a capacidade de conhecer e resolver novos problemas e se adaptar e crescer em circunstâncias adversas. Esse é o inteligente. Tem a capacidade de conhecer e resolver novos problemas e se adaptar e crescer em circunstâncias adversas. Um exemplo simples de uma pessoa inteligente, por exemplo, um aluno que é muito bom em matemática. Ele tira só 10, em matemática e física. Então aquela criança é uma criança extremamente inteligente na área de exatas, que são números, cálculos. É uma criança inteligentíssima em exatas. Porém, essa mesma criança pode ter dificuldade em biologia, na área de humanas, sociologia, relacionamento com pessoas. Então ela é uma pessoa inteligente, porém não sábia. Inteligência e sabedoria são coisas totalmente diferentes, mas tem que andar juntas. Porque o que seria então a sabedoria? Seria a inteligência elevada ao extremo.
Quando a pessoa já aprendeu muito sobre aquilo ali, ela começa a aprender sobre outra coisa, e ela vai aprendendo e vai aprendendo. Então, assim, para se ter sabedoria, não tem como você estudar só uma área da sua vida. Se você estudar só exatas, você vai ficar inteligente em matemática, você vai ficar inteligente em física, em química, mas isso não quer dizer que você é necessariamente uma pessoa sábia. Tá? Não vamos falar sobre isso aqui hoje. A inteligência tem como ser medida, tá? Sabedoria não tem como você medir a sabedoria. Já parou para medir a sabedoria de alguém? Nossa, fulano é sábio até o número tal. Já viu alguém falar isso? Fulano, a sabedoria dele passa de 100, igual o QI, né? O QI que é a medida da inteligência, que é o quociente da inteligência, tem como ser medido, mas a sabedoria não tem. Então, como que nós podemos entender que uma pessoa é sábia? Quando o QI dela ele é elevado, não somente na área de exatas, mas também na área de humanas, mas também em todas as áreas. Quanto mais o QI dele for alto em todas as áreas de relacionamento, de humanas, de exata, em todas as áreas que ele estudar, mais propenso à sabedoria ele está, porque ele está abrangendo tudo ao mesmo tempo. Então, para você sábio, tem que saber de tudo um pouco. Isso mesmo. Você tem que saber de tudo um pouquinho. Por isso que quando a pessoa envelhece, é bom ouvir os mais velhos, porque os velhos sabem de tudo um pouco. Não quer dizer que necessariamente também todo velho é sábio, porque tem muitas pessoas idosas que passaram a vida inteira batendo na mesma tecla, não muda de maneira alguma, rancorosa, amargurada. Essa pessoa não adquiriu sabedoria, adquiriu só amargura para a vida dela. Então, esse tipo de pessoas, às vezes, a gente tem que deixar de ouvir, ou ouvir e não absorver. Mas, então, a inteligência, ela está relacionada mais à área técnica da nossa vida. Eu posso ser muito inteligente na área de aeronáutica, por exemplo, que eu não sou, eu só sei fazer avião de papel, e bem ruim mesmo. Mas eu posso ser muito inteligente na área de aeronáutica e não entender nada de cozinha, por exemplo. Então a inteligência está relacionada à área técnica. Por exemplo, a Ednélia acabou de entrar aqui agora. O esposo da Ednélia tem uma marmoraria, eles têm uma marmoraria. O pessoal que trabalha na marmoraria, eles têm inteligência nessa área, para poder fazer as pedras de mármore, para poder fazer uma bancada excelente, para poder fazer uma ilha para uma cozinha, aquela coisa mais linda do mundo, tem que ser inteligente naquela área. Então a inteligência está relacionada a algo técnico que você sabe. É a capacidade que você tem de resolver um problema técnico. A sabedoria está relacionada à capacidade que você tem de resolver problemas no geral. A inteligência está relacionada a uma área específica e a sabedoria está relacionada a todas as áreas. Eu vou dar um exemplo aqui antes da gente entrar lá em sabedoria. Vou dar um exemplo aqui bíblico de um homem muito sábio. Ele é o José do Egito. O faraó teve aquele sonho, que todo mundo sabe, eu não vou contar o sonho. Mas o faraó teve aquele sonho, tá? Chamou ele. Tem alguém que interpreta aí o sonho? E aí, quando chamou lá o José, o que o José fez? Ele interpretou o sonho e ele falou mais para o faraó. Ele falou assim: olha, você tem que pegar um homem sábio, um homem que domina aí o assunto, e você tem que colocar esse homem para administrar, e ele vai guardar 20% de tudo que entrar durante 7 anos. Você vai ter que construir celeiro, você vai ter que modernizar a sua agricultura, porque tem que guardar mantimento. Quando o faraó chamou José para decifrar o sonho, ele não pediu José para solucionar o problema. É isso que nós temos que entender. O sábio soluciona problemas que ele não foi chamado para solucionar, mas ele está pronto para solucionar. E por ter solucionado um problema, José se tornou governador. Então, somente solucionadores de problemas terão as melhores oportunidades. Não adianta você achar que, mas eu sonho, eu não quero ter a vida que meu pai teve, eu não quero ter os problemas que a minha mãe teve e tal, mas você não sabe solucionar nenhum problema. Eu sinto muito em dizer para você, mas não vai crescer desse jeito. Comece a solucionar os problemas das outras pessoas e você vai começar a crescer em todas as áreas da sua vida.
Porque somente solucionadores de problemas crescem. Somente solucionadores de problemas crescem. Eu trabalho na construção civil. E é problema todo dia, problema toda hora. Todo instante tem um problema para a gente resolver. Ou você resolve o problema, ou vai ser contratado uma outra pessoa que resolve o problema. Então, na construção civil, diariamente, nós resolvemos problemas técnicos, pontuais. Isso é inteligência. Só que quando vem um problema que você não tem o costume de resolver e você consegue resolver, aí é sabedoria, que você adquire de várias maneiras, tá? Então, o inteligente se destaca pela técnica e às vezes pelo operacional. Vamos lá para a sabedoria. Sabedoria, tem algo aqui muito importante para dizer para vocês, aproveitando aí que a maioria das pessoas que está seguindo a nossa página aí são pessoas que conhecem a palavra. Eu não quero trazer algo direcionado somente para a Bíblia, mas não tem como falar de sabedoria sem falar de Deus. Não tem como. Vamos falar que é sábio e não passar por Deus, tem alguma coisa errada na vida dele, tá? Então vamos lá. A sabedoria, ela não é uma unção que é derramada, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas lá em Tiago fala assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá. Está escrito lá em Tiago. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Tiago capítulo 1, versículo 5. Tiago capítulo 1, versículo 5. Tá certo, lá está escrito que sabedoria nós temos que pedir a Deus, mas esse é um dos passos, esse é um dos processos para se adquirir sabedoria. Mas ela não é derramada sobre você igual um dom, porque o dom, ele é irrevogável, não tem volta. Você recebeu o dom, você vai continuar com ele. Ah, mas se eu parar de exercer o dom, ele é seu do meu jeito. A Bíblia diz que o dom não tem como devolver para Deus, é irrevogável. Agora a sabedoria não, a sabedoria é buscada, é adquirida. Ah, mas Salomão orou e Deus deu sabedoria, mas será que foi derramado sobre ele assim, igual derrama um azeite? Vamos observar o que aconteceu com Salomão. Quando Salomão pediu sabedoria para Deus, Deus criou circunstâncias para ele exercitar a sabedoria. Teve as mulheres com as duas crianças, que uma dizia, o filho é meu, a outra, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu. O que ele fez? Parte a criança no meio. A que for mãe de verdade não vai deixar. Deus criou circunstâncias. Salomão observou o coelho, falou que o coelho era um animal débil, mas morava nas rochas. Observou as aranhas, que a aranha era um pequeno inseto, mas ela morava nos palácios. Salomão observou quando o leão estava atacando, né, a fêmea do veado, a corça, na hora se me fala o nome, a corça. Salomão observou quando a corça saía das garras do leão, e ele falou que nós temos que ser como a corça quando sai das garras do leão. Salomão observou o homem falto de entendimento caindo nas mãos da mulher estranha, e ele foi observando as coisas e foi aprendendo. Ele observou a formiga, ele falou assim, o homem tem que aprender mais com a formiga, ó. A formiga junta no tempo do verão para poder comer na época da chuva. Então Salomão foi observando, circunstâncias são criadas para que nós venhamos a crescer em sabedoria. Não adianta você pensar que você vai ficar no seu sofá deitado, orando só aí e dormindo. Ah, mas eu leio a Bíblia, eu oro, Deus vai me dar sabedoria. Não, irmão. Deus não vai dar, porque se você não buscar, não vai conseguir. Ela é buscada, tá? Ela não é derramada. Você tem que ler, tem uma série de fatores. Passos importantes para adquirir sabedoria. Quem quiser anotar, quem estiver assistindo e quiser anotar, está na hora, tá? Passos importantes para adquirir sabedoria. Primeiro passo, conhecimento. Tem como adquirir sabedoria sem conhecimento? Não tem. De maneira alguma você vai adquirir sabedoria sem conhecimento. E como que é esse processo? Esse aqui é o primeiro passo. Conhecimento se subdivide em 3, tá? 3 tipos de conhecimento. Tem o conhecimento acadêmico, que é aquele que você adquire na escola. Quando você vai para a escola, você aprende com o professor, você aprende lá com os coleguinhas e tal. Mas dentro da escola, na faculdade, esse conhecimento é acadêmico. Você pega diploma e tal. É um conhecimento muito importante, porém muito técnico. O conhecimento das escolas, ele te prepara para ser empregado.
Ele não te prepara para ser um líder, para ser um patrão. O seu pai fala assim, menino, você tem que estudar, pra você ter um bom emprego. Aí você vai para a escola, aí a escola, a professora te fala, menino, você tem que estudar para você ter um bom emprego, tirar boa nota para você ter um bom emprego. Aí você vai para a faculdade, aí a faculdade fala assim, você tem que ter uma pós-graduação para você ter um bom emprego. Então você sempre é preparado para ser empregado, nunca para ser patrão, tá? A gente tem que entender isso aí. Então nós temos que sair fora dessa caixinha, temos que nos revoltar contra isso. O livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. E como que renova a mente? Primeiro passo, conhecimento, que ele pode ser acadêmico, que é o que você aprende na escola ou na faculdade. Segunda divisão de conhecimento, conhecimento empírico. O que é o conhecimento empírico? É aquele que você adquire lendo livros, fazendo cursos fora da grade acadêmica, na formação da sua empresa, etc. Esse é o conhecimento empírico. Eu comecei a ler livro, eu estou lendo tipo 40 livros por ano, vamos supor, você diz isso, você está adquirindo conhecimento empírico. Você não está na faculdade, você não está na escola, mas você está adquirindo conhecimento, tá? Então, passos importantes para adquirir sabedoria. Conhecimento é o primeiro, e ele se subdivide em 3. Acadêmico, empírico e o outro, experiências de vida. Problemas que você passou e superou, eles não te dão apenas conhecimento, mas também uma patente de autoridade no assunto. Você já reparou que pessoas que quebraram financeiramente, elas têm autoridade para falar sobre finanças? Quebraram, superaram e hoje estão por cima. Porque elas adquirem uma patente, a quebra financeira e depois a volta por cima faz elas terem uma patente para falar sobre isso aí. Sem ter passado pela faculdade, elas, como se fosse um diploma, as pessoas respeitam e ouvem elas e elas não perguntam, onde você é formado? Quanto você tem no banco? Não, ninguém quer saber disso. As pessoas querem saber do seu conhecimento. Pessoas que passaram por problemas na área de conjugal, por exemplo, mulheres que foram espancadas, elas têm muito mais autoridade para falar do assunto do que pessoas que nunca viveram isso. Mulheres que passaram por isso e venceram, deram a volta por cima. Pessoas aí que tiveram percas na família, perdeu pai, perdeu mãe. Então sempre você vai ter autoridade naquele assunto que você teve experiência. Se você teve experiência no assunto, ele te dá uma patente para poder você galgar degraus para chegar à sabedoria. Então, primeiro passo para adquirir sabedoria é o conhecimento. Ele se divide em empírico, acadêmico, empírico e experiências de vida, tá? Segundo passo para adquirir sabedoria, observação. Nós falamos agora há pouco sobre Salomão, né? Salomão observou. Não tem como. Aí às vezes a pessoa fala assim, mas eu não preciso ficar observando, porque eu estou fazendo um curso ali que me ensina tudo. O curso, ele te dá a base, mas ele não te dá a prática, ele te dá só a teoria. É somente a teoria ou então a observação, observando outras pessoas. Qual é mais fácil? Eu estar numa sala de aula, tendo aulas teóricas, vendo um vídeo lá, um telão, ou eu ir para o campo de batalha, por exemplo. Quem faz curso de mestre de obra, por exemplo? Eu trabalho nessa área de construção civil e eu sei que tem pessoas que fazem curso de mestre de obra. Tem pessoas que fazem curso de pedreiro. Ela vai lá para a sala de aula, mas ela só ganha experiência o dia que ela vai lá para a obra, para o campo de obra lá. É lá que ela ganha experiência, é lá que ela vai aprender de verdade. Porque ela observa a maneira que a pessoa coloca o prumo, ela observa a maneira que coloca o esquadro, ela pega para fazer o serviço também e ela vai entender. A experiência vai te dar, a observação vai te dar a experiência, que é o que nós falamos lá atrás, que são os passos, né? Dentro do conhecimento nós temos a experiência. E a observação, é isso aí, Ednélia, colocar a mão na massa é o que vai fazer o diferencial. Muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo assim, mas eu não vou começar isso porque eu não estou pronto, eu não estou preparado. Eu conheço pessoas que falam assim, não, eu estou com um projeto, mas eu tenho que me preparar melhor. E ela nunca vai colocar em prática, sabe por quê? Porque você começa sem saber tudo.
E você vai aperfeiçoando no decorrer da caminhada. Se você for esperar você saber tudo, quando você for fazer, alguém foi lá e fez na sua frente. Ganhou o dinheiro que você esperava que ia ganhar e teve o sucesso que você esperava que ia ter, porque você ficou esperando. Você ficou esperando o momento certo. Sabe qual que é o dia oportuno? Vamos para a Bíblia? O dia oportuno é qual? Quem souber, comenta aí. O dia oportuno é qual? Segundo a palavra de Deus. Daqui a pouco alguém vai dar a resposta aí. Então nós temos que entender que nós não podemos esperar demais. Temos que ter planejamento, sim, mas temos que entrar em atividade, tá? Então o primeiro passo é conhecimento, o segundo é observação. Olhar onde outras pessoas já erraram, viu? Não precisa necessariamente de você estar errando nas coisas que outras pessoas erraram. Você pode observar o erro dos outros. Salomão, quando lá da janela do palácio ele olhou, viu aquele homem, falta de entendimento, entrar na casa da mulher estranha, ele falou assim, aquilo ali é cova profunda, já morreu muitos homens entrando na casa daquela mulher. Então se o cara olha e vê aquilo ali, vai fazer? Não vai. Então nós temos que entender isso aí. Olhar onde outras pessoas erraram para não cair no mesmo erro. Parar para ouvir os mais velhos, tá? Experiências dos mais velhos é muito importante. Os que já olhar aquelas pessoas que já fazem aquilo que você deseja fazer, tá? Adquirir sabedoria vai por aí. O que você deseja fazer para a sua vida? Eu quero ser, sei lá, um palestrante, eu quero ser um cantor, eu quero ser um pregador, tá? Mas quem lá na sua rede social? A Dinélia respondeu. O dia oportuno é o agora. Isso aí mesmo. Segundo a Bíblia, o dia oportuno chama-se hoje. E o momento é o agora. O dia oportuno é hoje, o momento é agora. Não tem esse negócio, amanhã eu faço. Gente, quem morou na roça, que conhece um passarinho, que nós chamamos de curiango. Toda noite ele canta assim, ó. Amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Passa a noite cantando, amanhã eu vou. Até ali, começa ali para as 6 da tarde, vai até ali para as 8 da noite cantando todo dia. Não seja um curiango. Não deixe para amanhã, faça hoje, tá? Não deixe para amanhã. Então vamos voltar aqui. Ouvir os mais velhos, ouvir as pessoas que já fazem aquilo que você quer fazer. O que você quer ser? Não é quando crescer, não. É quando você tomar a decisão da sua vida. O que você quer ser? Quem nas redes sociais que você segue que já faz aquilo que você quer fazer? Porque se você quer ser uma coisa, mas não se espelha em ninguém, não aprende com ninguém, não para ouvir as pessoas que já fazem aquilo que você quer fazer, como que você quer ser se você não observa as pessoas? Tem que observar. Tudo que existe na Terra hoje não é novidade. Tudo que existe já foi. E hoje só está sendo aperfeiçoado. Então nós temos que observar. Talvez você observando, você vai fazer algo muito melhor do que o que você faria se fosse somente por você mesmo. Tá? Observar o mundo à sua volta. Provérbios 30:11, Salomão observa os animais. Provérbios 7:6, Salomão observa o homem falto de entendimento. E esses dois aí que eu coloquei aqui como referência. Mas vamos dar continuidade. Primeiro passo para adquirir sabedoria é conhecimento. O segundo passo, observação. O terceiro passo é uma coisa que os cristãos sabem fazer muito bem: orar. Todos os cristãos sabem orar, não é mesmo? Oração, terceiro passo. Poderia ser o primeiro, mas eu coloquei aqui na ordem o terceiro. Por que oração? Porque a própria Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus, que dá a todos liberalmente e não lance em rosto. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Então, por que o terceiro passo para adquirir sabedoria é a oração? Primeiro é conhecimento, segundo é observação, terceiro é oração. Porque se em Tiago fala, se nós queremos sabedoria, temos que pedir para Deus. O que é pedir para Deus? Não é orar? Pedir não é falar com Deus não é orar. Então, o terceiro passo para adquirir sabedoria é a oração, falar com o Pai. Nós temos que entender que não existe como adquirir sabedoria sem buscar em Deus, que é o dono da sabedoria. Não sei se os irmãos aqui na live têm esse entendimento, mas lá em Provérbios capítulo 8,
A Bíblia diz que a sabedoria é uma pessoa. É uma pessoa. E quando Deus fundava a terra, ela era aluna de Deus. Agora você imagina. A sabedoria aprendeu direto com Deus. E ela é entregue para nós. De forma gratuita e não é lançada em rosto. Para a Flávia Souza, que chegou agora, nós estamos falando sobre conhecimento e sabedoria. Como adquirir sabedoria? 3 passos. Primeiro passo, conhecimento. Ele pode ser acadêmico, empírico ou experiências de vida. Segundo passo, observação. Observando as coisas à sua volta. Observando pessoas que já erraram para não cair no mesmo erro. Conversando com pessoas mais velhas. Conversando com pessoas que já fazem aquilo que você quer fazer. E terceiro passo para adquirir sabedoria é oração. A oração, porque Tiago fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos liberalmente, não lance em rosto. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se é para pedir a Deus, então como que a gente pede as coisas para Deus? É orando, não é mesmo? Então, terceiro passo para adquirir sabedoria é a oração. Só que aí entra um detalhe muito importante, irmãos. Muito importante. Então é só eu pedir sabedoria para Deus e pronto, acabou, né? Não é assim não. Mas Salomão pediu, peraí irmão, Salomão pediu, mas Deus criou circunstâncias para ele exercitar a sabedoria. E tem um detalhe importante que a gente tem que entender a respeito da sabedoria. A sabedoria, tanto quanto a inteligência, ela tem um inimigo em comum. Porque a sabedoria nada mais é do que a inteligência elevada a uma potência extrema. Então, qual que é o inimigo em comum da sabedoria e da inteligência? Chama-se orgulho ou soberba. Por que ela é um grande inimigo da sabedoria e da inteligência? Porque Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz que se nós quisermos sabedoria, é só pedir para Deus. Mas a própria Bíblia diz que a soberba, Deus abate o soberbo e dá graça ao humilde. Aonde habita a soberba, não habita a sabedoria. Elas não ocupam o mesmo lugar no corpo. A sabedoria e o orgulho, que é a mesma soberba, não podem estar na mesma vida, presentes na mesma pessoa. Não tem como a pessoa dizer que é sábio e ser soberba. Não tem como a pessoa dizer que é sábia e ser orgulhosa, tá? Lá em Provérbios 11:12 diz assim, ó: vindo o orgulho, então vem a vergonha, mas com os humildes está a sabedoria. Então, orgulho, soberba. Junto com o orgulho vem a vergonha. A pessoa que é soberba, você pode prestar atenção que logo ela está um passo de cair. Que a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Antes da pessoa cair, sempre ela vai ter uns traços de ensoberbecimento, de orgulho. Aquela pessoa que acha que não precisa aprender, é aquela pessoa que acha que sabe tudo. Tá? Então, antes da queda vem a soberba. E Deus, como a sabedoria é entregue por Deus, Ele não vai entregar ela para quem é soberbo, mas só para quem é humilde. E uma coisa que nós temos que entender é que humildade não tem nada a ver com pobreza, tá? Tem gente que acha, eu sou humilde, eu sou pobre, eu só tenho uma bicicleta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A humildade está relacionada aos traços de caráter da pessoa. Está relacionada à maneira como ela se comporta. Tem pobre extremamente soberbo, tem rico extremamente humilde. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A questão crucial em pedir a Deus sabedoria é que ela não entra onde tem orgulho e soberba, porque Deus resiste ao soberbo. Eita, hein? Aí eu vou orar e vou pedir sabedoria para Deus e eu vou ser um cara sábio. Peraí, mas a primeira coisa que Deus vai olhar para dentro de você e ver se tem espaço. Porque se tiver soberba lá dentro, a sabedoria não entra. Porque ela vai entrar como uma sementinha que vai ser plantada e Deus vai te dar circunstâncias na sua vida para você exercitar ela. A pessoa vai te agredir na rua, a pessoa vai te xingar, vai falar mal de você e você vai exercitar a sabedoria. Se você revidar na mesma altura, se o seu orgulho fazer com que você revide no mesmo nível, sabedoria sai, porque onde tem soberba não tem sabedoria, porque Deus resiste ao soberbo e a sabedoria vem de Deus, tá? Conhecimento adquirimos aqui, mas a sabedoria vem na constância
da busca pelo conhecimento e no entendimento de que precisamos ser humildes, porque a sabedoria maior vem do Senhor. Porque a sabedoria humana é loucura diante de Deus. A sabedoria humana não é nada. Nada mais é do que quando nós adquirimos muito conhecimento e achamos que somos alguma coisa, mas quem sabe realmente é Deus. Então vamos lá. Então, quando a pessoa orar pedindo sabedoria, Deus vai olhar para ver se tem espaço, porque soberba e sabedoria não habitam no mesmo corpo. Coisas que o orgulho te faz perder. Primeira coisa, nós estamos partindo já para o encerramento, viu? Primeira coisa que o orgulho te faz perder. A pessoa orgulhosa ou soberba perde muito tempo de desfrute, às vezes até ao lado de quem ela ama. Às vezes a pessoa tem um problema em casa, briga por algum motivo, fica com rancor, com mágoa, perde horas do dia, perde dia, passa dia sem conversar, dorme separado, dorme um na cama, outro no sofá, dorme um virado para o outro. E só quando a necessidade bate, quando não tem mais jeito, a pessoa vai lá conversar. E não poderia ter feito isso no primeiro dia, na primeira hora. Perde tempo. Já pensou o que é isso? Tanto que o tal da soberba, o orgulho, uma coisa maldita que faz você perder tempo com as pessoas que você ama. Você perde tempo precioso ao lado das pessoas que você ama por causa do orgulho. Então a primeira coisa que o orgulho te faz perder, tempo, tá? E tempo é uma moeda irrevogável. É uma moeda que não tem troco. É uma moeda que você não volta mais atrás. Não tem como você falar, eu perdi essa moeda, eu vou ali buscar. Não! Tempo perdido, acabou. Não tem mais jeito, tá? Tempo é a maior moeda, a mais preciosa que existe. Nós podemos falar sobre esse detalhe do tempo, ser uma moeda em outra live, tá? Mas o tempo é a moeda mais preciosa do século XXI, chama-se tempo. Segunda coisa que o orgulho te faz perder, oportunidades. Não vou trabalhar naquela empresa ali não, porque aquela pessoa que eu odeio está lá. Orgulho. Peraí, como é que você odeia a pessoa? Ela está lá naquela empresa, mas a oportunidade é tão boa, não, mas eu vou para lá não, que eu não aguento nem olhar na cara dela. Então isso é orgulho, tá? Isso não deveria existir no meio das pessoas que se dizem povo de Deus, mas existe, infelizmente. Talvez lá na empresa que você já trabalha, você vai ter uma promoção, mas para você ser promovido, o seu chefe vai ser aquela pessoa que você não gosta. Aí você vai falar, não, eu prefiro ficar aqui mesmo. Mas você vai ganhar R$500 a mais. Não, mas eu não quero não. Eu prefiro ter paz. Espera aí. Como é que você vai ter paz desse jeito? Você vai deixar de ganhar mais para não conviver com uma pessoa que você não gosta e você fala que você está tendo paz com isso? Não, isso não é paz, isso é orgulho, tá? Joga esse negócio fora. Terceira coisa que o orgulho te faz perder, o respeito das pessoas. Isso aqui é muito importante. Porque pessoas soberbas, elas não são respeitadas, elas são suportadas. Você já conviveu com pessoas que você chega num lugar assim e aí tá aquele monte de gente conversando e de repente aí vem aquela pessoa que chega, parece que ela pisa mais alto do que as outras. A hora que ela vem, todo mundo sai. Eu já falei sobre isso em outra live. Chama-se espalha-roda. Aquela pessoa que espalha as rodas de amigo, as rodas de colega de trabalho. Aquela pessoa que as pessoas suportam ela, mas não amam ela. Então o orgulho te faz perder o amor e o respeito das pessoas. Joga esse negócio fora, viu? Joga o orgulho fora. Quarta coisa que o orgulho te faz perder, a autocrítica. Como assim? Olha para dentro de você. Dá uma olhada para dentro da sua vida hoje e observa. Será que você tem falado mais dos outros ou mais de você mesmo? Será que você tem olhado mais para você ou mais para os outros? O orgulho faz com que você não veja seus defeitos, mas comece a projetar nos outros aquilo que há de errado em você. Quando você vê uma pessoa falando muito de outra pessoa, nossa, você já reparou aquela fulana ali, tanto que ela é feia? Nossa, você já reparou tanto que aquele rapaz ali, ele está exibido? Depois que ele começou a trabalhar em tal lugar, depois que ele comprou o carro, não sei o que e tal, e começa. Porque a pessoa é orgulhosa e ela não consegue reconhecer a vitória do outro. E a inveja dela faz ela projetar na outra pessoa aquilo que é ela que está vivendo. O problema não está na outra pessoa, mas está nela. Esse é um dos maiores problemas do orgulho.
Esse é um dos maiores dificuldades que as pessoas passam, porque por causa do orgulho ela começa a perder coisas preciosas, e lá na frente ela vai olhar para trás e ela não entende o porquê. Ah, mas por que eu não consegui isso? Porque você foi orgulhoso naquele momento que era para você ser humilde, tá? Não tem como existir sabedoria onde existe orgulho, porque a Bíblia diz que a sabedoria é a mesma soberba, viu? Que a sabedoria vem de Deus, e Deus, ele resiste ao soberbo. Então o que é resistir? Deus não vai dar nada para o soberbo. Se ele não vai dar, então não adianta você fazer o que está escrito lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, orar pedindo a Deus sabedoria, porque ele não vai ter. Porque você não vai conseguir exercitar ela, você não vai conseguir seguir os passos. Quais são os passos que nós falamos? Conhecimento, que é o conhecimento acadêmico, o conhecimento empírico ou as experiências de vida. Você não vai conseguir, você não vai ver isso na sua vida. Você vai achar que tudo que você vive, não, eu sou. Quando a pessoa diz eu sou, ela já está cometendo um grave erro, porque o único que é Cristo. Então nós temos que entender que nós temos que ter cuidado com as nossas palavras. A quinta coisa que o orgulho te faz perder. O orgulho te faz perder algo mais importante. Nós já falamos muito sobre isso aqui hoje. É a sabedoria. O orgulho te faz perder a sabedoria. O orgulhoso perde a oportunidade de ser sábio. Por quê? Porque orgulho e sabedoria não ocupam o mesmo corpo. Não tem como, tá? E por orgulho o homem deixa de ter contato com Deus. Sabia disso? Não coloquei como um passo não, só anotei aqui. Por causa de orgulho o homem deixa de ter contato com Deus, de onde provém toda a fonte de sabedoria. Minha esposa está aqui avisando. Próxima live no sábado de novo, tá, irmãos? Às 20 horas e 7 minutos. Ela falou, não esquece aqui. Então nós estamos encerrando aqui, mas eu quero deixar algo bem martelando na sua mente. Por causa do orgulho, o homem perde o contato com Deus. Onde está isso? Salmos. Pega a Bíblia aí, Samara. Salmos capítulo 10. Deixa eu ver aqui. Deixei tudo anotado, esqueci de deixar esse. Mas é rapidinho, nós vamos passar por ele aqui. Vamos. Salmos capítulo 10, versículo 4. Olha só o que está escrito. O perverso, por causa do orgulho, não busca a Deus. Deus não está em todos os seus pensamentos. E por causa disso, os seus caminhos são penosos sempre. O que é algo penoso? Algo difícil de se passar. Por causa de quê? Do orgulho. E os teus juízos estão acima, muito acima, fora da vista dele, lá no alto. E contra todos os seus inimigos, ele soprou sobre eles. Então o orgulhoso, ele se afasta de Deus. Então se ele se afasta de Deus, automaticamente ele perde a sabedoria. Pode até ter conhecimento, mas ele não vai ter sabedoria. Então que hoje, você possa sair daqui dessa live pensando, eu preciso adquirir sabedoria. Não é só orando, viu, irmãos? Não é só orando que você adquire sabedoria. Sabedoria é um dos 3 passos, é orar, que é Tiago capítulo 1, versículo 5. Peça a Deus. Pedir é orar. Mas você tem que adquirir conhecimento e observar o mundo à sua volta com olhar, não com aquele olhar de julgamento, mas com aquele olhar de empatia, se colocando no lugar das outras pessoas, tá? Então, vamos buscar sabedoria. Quem não tem sabedoria, quem acha que está precisando de sabedoria em alguma área, porque eu preciso todo dia, toda hora aprender sobre sabedoria, mas o livro de Provérbios é o livro da sabedoria mesmo. O livro de Provérbios fala sobre a sabedoria, que ela fica gritando nas portas da cidade, vem me adquirir, paga o preço que for, vende o ouro, vende a prata, vende os rubis, mas me adquire, porque a sabedoria ela é como o dinheiro. Ela dá sombra para o seu possuidor. A diferença é que a sabedoria, ela dá vida. Ela dá vida para você. Então, que você busque nessa noite adquirir inteligência, sim. Mas inteligência é algo técnico, né? Você pode ter um filho inteligente que nunca nem estudou, mas ele é inteligente numa determinada área, mas que você possa buscar a sabedoria que vem do alto, para que você possa ser totalmente preenchido, para que
para que tudo aquilo que você buscar de Deus realmente você consiga, tá? E quando chegar aquele momento assim que você falar assim, eu tenho sabedoria, eu consegui tal coisa por causa da sabedoria, não diga que ela veio de você. Não sei, talvez tenha alguém que não é cristão, vai chamar ela de, alguns escritores chamam de, como? Samara falou que o universo conspira a nosso favor. Esse universo é Deus, tá? Uma força infinita, sabedoria infinita, cada um fala uma coisa, mas nós sabemos que no final tudo é Deus. Não tem como falar sem sabedoria, sem falar de Deus. Compartilhe essa live com outras pessoas, tá? Ela vai ficar salva. Compartilhe esses momentos aqui que nós falamos aqui, né? E que a sabedoria seja a sua companhia no seu dia a dia. Então, uma coisa importante que eu quero falar para encerrar. Muitas vezes, glória a Deus, Ednélia, bênção de Deus, sua vida também. De vez em quando eu assisto seus vídeos, vou lá, comento alguma coisa, curto, porque a Ednélia está trilhando um caminho muito bonito, né? Tem muita sabedoria. Mas assim, vamos voltando aqui para a gente encerrar. Nós já ouvimos um versículo, só para os irmãos entenderem que as pessoas falam ele de forma errada, tá? Abre aqui em Provérbios, Samara, para mim. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Provérbios capítulo 8, Samara. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Não está falando de Deus, tá? Se você levanta de madrugada para buscar a Deus, isso é bom, é excelente. Mas não está falando de Deus, está falando de sabedoria. Em outras traduções está, eu amo aqueles que me amam e os que cedo me buscam. Ou seja, que você não deixe o problema sair da importância para virar urgência, para depois você buscar sabedoria. Porque existe algo seguinte, quando uma coisa é importante na nossa vida, e a gente fala assim, não, amanhã eu faço. O importante hoje pode ser urgente amanhã e não dá tempo de resolver. Quando fala assim, eu amo aqueles que me amam, os que cedo me buscam, ou seja, me busca a solução do problema antes de virar urgência. É isso que está dizendo. Eu amo os que me amam, os que cedo me buscam. Não dá aí, está marcado. Eu vou só dizer para vocês onde está, para vocês, Provérbios capítulo 8, versículo 17. Você vai começar a ler do 12. Do 12 começa a falar, eu, a sabedoria, ela fala em primeira pessoa, habito com a prudência. Então isso é até um dos de uma maneira da gente identificar quem é sábio. Quem é sábio tem prudência. A gente pode falar sobre isso em outro momento, tá? Para não ficar muito extenso. No versículo 17 diz, eu amo aqueles que me amam, os que de madrugada me buscam, os que cedo me buscam, me acharão. É a sabedoria. Busca a sabedoria cedo. Não espere o problema importante virar um problema urgente, que não vai dar tempo de resolver. Deus abençoe a sua vida e que a sabedoria seja a sua companhia. Fica com Deus.